Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia de gratidão ao nosso Deus. É um dia que nós se reunimos para fazer um culto de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem nos sustentado até aqui, tem nos dado condição de vida, de saúde. Ele nos salvou, Ele nos amou primeiro, Ele tirou a cada um de nós das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Deus que entregou o seu único Filho naquela cruz para morrer pelo meu e pelo seu pecado, devemos gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. E por isso iniciaremos em oração para a glória de Deus. E eu peço aos irmãos que estejam orando juntos, porque é necessário a nossa oração. É necessário o nosso clamor. Porque tem um Deus que Ele espera a nossa oração, porque Ele age através da nossa oração. E a palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá? Então é a nossa oração que vai fazer esse Deus poderoso operar em todas as vidas, em todas as saúdes, em todos os irmãos, em todas as casas, porque Ele é um Deus poderoso. Então feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Deus Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Tu és o único, Senhor, e não há outro além de Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua glória, Senhor, o Senhor não divide com ninguém, Senhor. Então, se estamos aqui hoje para Te agradecer, é porque a glória é somente Tua, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pela nossa irmã Carol, por o Senhor completar, Senhor, na vida dela mais esse ano, Senhor, mais uma primavera, mais um aniversário, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais a fazer na vida dela e de cada um que está aqui hoje te adorando. Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença hoje com poder e com graça, que nós possamos Te adorar de todo o nosso coração, que o Senhor encontre em nós nessa noite adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Senhor, que os Seus anjos possam passear em nosso meio, que o Teu Espírito possa agir com toda a liberdade e que o Teu Filho amado possa estar, Senhor, operando com graça e misericórdia nessa noite. Contamos, Senhor, com um agir poderoso do céu em nosso meio, com a Tua presença, Senhor, poderosa, e sem Ti nada podemos fazer. Então opera, Senhor, hoje, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, Senhor. Assim Te agradecemos por todos que estão aqui, agradecemos pelos familiares da nossa irmã que está presente nessa noite, a celebrar um culto de gratidão ao Senhor pela vida dela. Senhor, toca em cada coração nessa noite. Opera, Senhor, nas vidas, Senhor, que entraram por esse portão. Eu já te peço, Senhor, que o Senhor abençoe esta casa que recebeu o Teu povo, Senhor. Abençoe esta casa, abençoe os moradores, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão aqui neste momento. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus. Salmo 116. Aleluia. Salmo 116. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Salmo 116, o versículo 12, eu já vou adiantando enquanto você vai abrindo. Ele diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado? E o Salmo 116, a partir do 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Agora o 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Então o 12 já vai falar: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado a mim e a você. O Senhor tem feito poderosamente coisas na nossa vida, visíveis e invisíveis. O que daremos pela nossa salvação não tem como comprar, valor nenhum pode comprar a salvação. O que daremos por tamanho amor demonstrado às nossas vidas. E o 13 diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice da salvação está à sua frente nessa noite. O cálice da salvação vai ser apresentado a cada um de nós.
aquele que não se apossou desse cálice da salvação, eis o momento hoje, eis a oportunidade de tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. E diz assim: depois que eu tomar o cálice da salvação e eu invocar o nome do Senhor, e o 13 diz assim, o 14, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então eu e você, depois de tomar o cálice da salvação, invocar o nome do Senhor e reconhecer que nada podemos pagar por tudo que o Senhor tem feito na minha e na sua vida, é entender que temos votos a pagar ao Senhor, na presença de todo o povo. Que votos são esses? Um voto de sinceridade e obediência ao nosso Deus. E desde o momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você tem um voto perante ao Senhor. Que voto é esse? Obedecê-lo todos os dias. A possada salvação é querer Jesus ao teu lado, é querer o Espírito Santo na tua vida. E para mantê-lo na sua vida é necessidade cumprir esse voto de obediência ao Senhor. Então hoje estamos reunidos a adorar, a agradecer, engrandecer o Senhor. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus? Amém? Renata e Daniela. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Todos bem para a glória de Cristo? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com os irmãos nesse culto em ação de graça ao Senhor pela vida da irmã Carol. E quando nós recebemos o convite para poder estar aqui para nós, para eu e minha esposa, para nós é um prazer poder estar aqui com os irmãos, celebrando juntamente com a irmã esse dia, esse aniversário, esse mais um ano de vida, aonde o Senhor proporcionou a ela, aonde ela quis fazer com que não somente a igreja, mas toda a sua família estivesse aqui, para que nós juntos pudéssemos celebrar a esse Deus e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso é muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. Eu lembro quando saí de casa agora, eu botei essa camisa aqui, que é essa camisa de Maria Helena. A minha esposa falou: não, você vai para o culto aqui, mas já botar a camisa de Maria Helena? Eu falei: vou, porque é um povo só, é uma igreja só, onde Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então seja aqui em Magé, seja lá em Maria Helena, seja em Maslow, seja em Cabo Frio, aonde estiver, nós somos um só povo, uma só igreja. E aí quando o Senhor Ele vier, Ele vai buscar não a denominação, não o local, esse ou aquele, mas aqueles que estiverem na presença do Senhor, a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo. Por isso que eu digo, para mim é alegria poder estar aqui com os irmãos, juntamente com o meu pastor aqui, o pastor Ricardo, os irmãos também aqui, poder estar revendo mais uma vez. E sempre será um prazer poder estar junto com cada um dos irmãos. Por isso eu convido a cada um dos irmãos nessa aula, nós adorarmos esse Deus. Com louvor de número 70, 71, né? Isso. Grande é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Dá som aqui, Rodolfo, no violão. Glória a Deus. Louvor bem conhecido. Isso. Grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus.
Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a Ele a honra, a glória, o poder e o domínio. Louvor de número 111. A Deus seja o louvor. Glória a Deus. Perfeição.
A estrofe diz: o rei que servo se tornou, o Deus que aquela cruz baixou, para por seu sangue o pecador resgatar. Aquela cruz baixou, para por seu sangue o pecador, que sou eu, e a cada um de nós ele resgatar. Através daquele sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, foi aberta uma porta de salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Jesus diz: eu sou a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Essa porta está lá, basta nós abrirmos ela e entrar. Por isso que Jesus, a cada instante, ele chama a cada um de nós, ele nos convida. Ele diz: vinde a mim. Ele diz: clame a mim. Porque o intuito do Senhor, o desejo do Senhor, é que nós estejamos juntos num lugar, numa morada, que Ele disse que Ele foi para o Pai preparar para cada um de nós. Onde está escrito em João 14, se não me engano, onde Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E aí mais para baixo ele diz que para que onde ele estiver, os seus filhos possam estar ali junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso desse Deus, eu preciso desse Jesus, porque é Ele que tem sustentado a minha vida. Se Carol hoje completa 33 anos de idade, foi porque o Senhor sustentou, porque o Senhor guardou, para honra e glória no nome do Senhor. Se você está aqui nessa noite, foi porque o Senhor preparou tudo para que você estivesse aqui nessa noite para ouvir aquilo pelo qual Ele há de falar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi tão somente um acaso você estar aqui nessa noite. Não foi por acaso aniversário da Carol, não. Já estava escrito no livro do Eterno a sua vida aqui hoje nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já tinha preparado tudo, o lugar aonde seria, até então seria lá no outro lugar, mas trouxe para cá. Tudo isso já estava escrito pelo Senhor. Ele sabia cada um que está aqui hoje, nessa noite. Ele conhece, Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor. E esse louvor fala disso: eu preciso de Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro certa vez a gente fazendo um culto lá em Minas, em Sobragi. O irmão daqui, ele vai lembrar disso. Eu sempre que eu ouço esse louvor, me traz memória esse momento, onde nós estávamos numa estação velha, ali, cantando louvores ali ao Senhor. Até então nós íamos ficar dentro da estação, o pastor não, bota ele do lado de fora. Ficamos onde fica esperando o trem ali, lá em Minas, aquelas estações antigas, já não funciona mais, mas ficamos ali, o irmão preparou tudo ali, e nós estávamos ali cantando louvores ao Senhor, adorando ao Senhor, e na frente da estação tinha uma pracinha, onde as pessoas ali, alguns jovens ficavam ali brincando. Chegou uma senhora, uma moça, aonde depois ela contando pra gente, que ela saiu da sua casa, o seu esposo saiu para, se eu não me engano, foi para jogar um futebol, não lembro qual foi o terror, mas eu lembro que ela falava justamente isso, que ela saiu sem rumo, sem saber para onde ir, porque todo domingo o marido saía de manhã, só voltava tarde, mais tarde, depois do almoço, ele não almoçava junto com ela, aquelas coisas todas, e ela saiu de casa, pegou seu carro e saiu. Mas ela passou por aquela estação ali, ela ouviu o barulho do violão, ela ouviu o som de algumas pessoas louvando, adorando o Senhor, e ela, angustiada no seu coração, ela chegou, parou na praça o seu carro, ela parou ali o seu carro e ficou ouvindo os louvores, até que chegou o momento que nós fomos cantar esse louvor: preciso de Ti. Aquela mulher falou que ela sentada ali naquela beira daquela praça, aquele som do violão, a ministração do louvor, como estávamos ministrando ali o louvor antes de cantar, aquilo foi entrando dentro do seu coração como uma flecha, o Senhor falando no coração dela, e ali ela caiu em lágrimas, até o momento que ela se achega até a estação e ela senta, assim como vocês estão aqui agora, e ela começa então a ouvir esse louvor. Aquela mulher se derramava em lágrimas.
precisava naquele momento era do Senhor. Era tão somente da presença do Senhor na sua vida. Irmão, porque nada se compara a nós poder estarmos na presença desse Deus. Aquela mulher estava angustiada no seu coração, mas ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo os louvores, que o louvor foi quebrantando o seu coração, depois ela ficou ali, ouvindo a palavra do Senhor, depois nós oramos ali com ela. Que paz, que alegria que trouxe ao coração daquela mulher. Nós não a vimos mais. Eu não sei como foi a caminhada dela depois disso, mas peço a Deus que o Senhor possa ter quebrantado ela naquele dia, para que um dia nós possamos estar juntos nesse lugar, nessa morada pela qual eu falei aqui agora da palavra do Senhor. E era justamente esse louvor: águas que curam, preciso de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Vamos adorar? Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti, vem escutar as batidas do meu coração, chamando pelo teu
abençoe como foi no seu dia de hoje. Aquilo que tenha se levantado na sua vida, aquilo que tenha acontecido nesse dia de hoje na sua vida. O mesmo Deus que tratou o coração daquela mulher naquele dia, Ele está presente aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. De repente também você está aí pela sua casa ouvindo o som desse microfone. E de repente você também se encontra nesse momento angustiado e esse som chegou até você nesse momento. O Senhor está aqui hoje te convidando. Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, a palavra diz que Ele vai entrar e vai ceiar contigo, você com Ele e Ele contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está te chamando pelo teu nome nessa noite, porque Ele sabe como transformar, Ele sabe como mudar a tua vida. Ele sabe da dor pela qual você tem sentido, da dificuldade pela qual você tem passado. O Deus que está presente aqui nesse lugar, Ele conhece, porque Ele é aquele que sonda mentes e corações. Louvado seja o nome do Senhor. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai lhe fazer na sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai. Qual pai que não sabe dar boas coisas aos seus filhos? Nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Como dizemos aqui na estrofe, aleluia. Como o Pai se deleita nos filhos, Tu me amas, Senhor, Tu me amas. Guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem nos Teus rios. Jesus, 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 louvado seja o nome do Senhor. É Ele, é o Senhor, é tão somente Cristo Jesus. Tudo por Ele, para Ele, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. É maravilhoso poder estar num lugar onde a presença do Senhor, a gente pode sentir a presença do Senhor. Então se deixe ser tocado nessa noite pelo Senhor. Se permita ser tocado, porque muitas vezes nos travamos e não deixamos que o Espírito Santo Ele venha falar ao nosso coração. O Senhor diz na tua palavra: se hoje ouvir a tua tão doce voz, não endureçais o vosso coração. Deixa o Senhor tocar em você nessa noite. Deixa Ele tratar com você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele quer falar, Ele quer manter, Ele quer nutrir essa intimidade contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Atos que havia um povo reunidos. Mas a diferença é que aquele povo, eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham o mesmo propósito. Nada tinha de si mesmo, mas tudo era dado em comum uns com os outros. E orando ali naquele lugar, a palavra diz que um vento ele entra dentro daquele lugar e ele toma cada uma daquelas pessoas ali presentes. Mas uma coisa que é interessante a gente entender, que havia um só pensamento, um só propósito. E qual é esse propósito, pastor? De buscar a presença do Senhor, de clamar pela presença do Senhor, de invocar o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde há um coração dessa maneira, o Senhor Ele entra, Ele envia a tua presença. O Senhor Ele próprio, Ele se faz presente no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor de número 20. Eu navegarei. Eu navegarei No oceano do Espírito, e ali adorarei.
Espírito Santo de Deus, ele vem inundar esse lugar nessa noite. Que você possa sentir o toque agora, nesse momento, do Espírito Santo. Aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Que ele possa tocar em nosso coração nessa noite, para que a tua palavra, para que a palavra do Senhor, ela venha habitar numa terra fértil. E ela venha produzir em nós fruto digno de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, tenha toda a liberdade nessa noite. Fala o nosso coração, usa, Pai, o teu servo com poder, com autoridade, Senhor. Deus amado e santo, em nome de Jesus, Pai, que ele venha ser anulado, para que o teu Espírito ele venha falar ao teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já tinha preparado, Senhor, para falar a cada um de nós, Senhor. Que possamos estar aqui como filhos, ó Deus, e filhos daqueles que obedecem, Pai, a tua palavra, que ouvem, Pai, verdadeiramente a tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma as vidas que aqui se encontram, Pai. Toma aquelas, Pai, que estão ao longe ainda ouvindo, Pai, o som desse microfone, Deus amado e santo. Que a tua palavra também ela possa chegar em cada casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em cada sala, em cada quarto, Pai, aonde, Pai, tiver um filho teu, Pai, com o coração quebrantado, contrito, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse culto, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa ter recebido a nossa adoração nessa noite, Pai, porque foi para o Senhor, Pai, porque só Tu és digno, Pai, de toda adoração, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas clamamos a Ti nesse momento, fala conosco, Senhor, porque precisamos verdadeiramente de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pastor Ricardo, glória a Deus. Santo nome do Cordeiro e todos aqueles que nos visitam nessa noite, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa que eu quero dizer é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Que onde você chegar na casa de alguém, que deite sobre ela a vossa paz. Então, meu desejo é que a paz do Senhor habite sobre essa casa, sobre essa família, sobre a família, toda a extensão da família da nossa irmã Carol, que a paz de Cristo Jesus de fato possa superabundar nessa casa, em toda a família, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Com a glória do Senhor. Amados, abra o santo livro, por gentileza, do Evangelho de Lucas, Evangelho eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 27. Acredito que serei breve nessa minha oportunidade. E louvo a Deus por ela, porque de fato não somos dignos, nem tão pouco merecedores, é pela misericórdia do Senhor. Lucas 5, 27 em diante. Aleluia. Aleluia. Todos, amém? Amém. Diz assim: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez de Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar em nome de Jesus, amado. Aleluia. Amados irmãos, noiva do carteiro,
Primeira coisa que eu quero expressar é que louvar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Louvar a Deus quando tem dinheiro na conta é muito fácil. Louvar a Deus quando se tem saúde é muito fácil. Louvar a Deus quando a nossa família está bem, quando nós somos bem-sucedidos, é muito fácil. Mas quero ver, de fato, louvar a Deus, ser grato ao Senhor, expressar um dos sentimentos mais nobres, que é a gratidão ao Senhor, quando tudo, de fato, aos nossos olhos vai mal. Por que eu digo aos nossos olhos? Porque as Escrituras dizem, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados, ou glória, ao seu propósito. Então aquele que é chamado pelo nome do Senhor, independentemente da circunstância, seja ela boa, seja ela ruim, ele glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que todas as coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, e foram chamados segundo o seu propósito. Até porque a sua visão, a sua perspectiva não está na terra, está no céu. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então o servo do Senhor, ele olha a adversidade, ele entende, vai passar. Ele vê a enfermidade, ele diz, vai passar. Ele vê a crise, ele diz, vai passar. O meu Deus está no controle de tudo, oh glória. Então ele é semelhante a Jó. Ele diz, recebemos o bem do Senhor, oh glória. Porventura não podemos receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, exaltado, digno de glória seja o nome do Senhor, aleluia. Então o servo do Senhor, ele é assim. Ele vê a crise como oportunidade de crescimento, como oportunidade de crescer em Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Golias estava afrontando o povo de Israel, e o exército estava temendo e tremendo diante de Golias. Mas Davi não vê Golias como uma ameaça, ele vê Golias como uma oportunidade. E ele revela e diz, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Oh glória! Então entenda que toda adversidade na sua vida é uma oportunidade para o nome de Deus ser glorificado, amado. Ele é Deus, ele é poderoso para transformar o mal em bem. A Bíblia diz que José declara isso. Vocês, meus irmãos, intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem sobre a minha vida. Então toda crise ela é passageira. Ela tem prazo de validade, é como um produto de mercado. Ele tem prazo de validade. Se a crise entrou, ela tem que sair, oh glória. Se a enfermidade entrou, ela tem que sair. Se a chuva está vindo, uma hora ela vai parar, não vai ser para sempre, amado. Uma hora brilha o sol da justiça sobre a nossa vida. Pastor, então o que eu preciso? Eu preciso de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus vai falar sobre isso. Então, sem a fé é impossível agradar ao Senhor. E quando eu agrado o Senhor, a palavra vai dizer que a alegria do Senhor, a nossa força é. Quando eu não agrado ao Senhor, sou fraco. Quando eu agrado, sou forte. Quando eu agrado, sou forte. Quando desagrado, sou fraco. Então quer ser forte na presença do Senhor? Alegre o coração de Deus, amado. Alegre o coração do Senhor. Porque muitas das vezes achamos que a nossa alegria ela está em aquilo que possuímos, ou em aquilo que temos, ou em até aquilo que somos aos olhos humanos. E quando perdemos o que temos ou o cargo que possuímos, deixamos de ser. Ser é essência, ter é passageiro, amado. Quando eu sou, não interessa o que vai sair, porque eu sei quem eu sou. Então, a vida desse homem aqui, pelo qual vou pregar, possivelmente ele acreditava que a vida dele consistia no bem que ele possuía. Mas quando ele encontrou o tesouro celestial, ele deixou tudo e seguiu o Senhor. Eu vou entrar no texto para não me estender muito. A Bíblia vai falar em Lucas 5:27. E depois disso, depois o quê? Depois que Jesus inicia seu ministério, depois que Jesus começa a pregar,
Depois que Jesus começa a andar em Caná da Galileia, em todas as regiões circunvizinhas, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, oh glória. Marcos 1,15 vai falar: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho, aleluia. João Batista sai de cena, entra o Senhor. Sai aquele que é a voz do que clama no deserto, e agora entra a própria voz, amado, o Senhor. E ele começa a pregar com autoridade e poder. A Bíblia diz que quando ele entra numa sinagoga, ele expulsa o demônio de um homem. E eles vão falar: como ele pode fazer isso? Porque sobre ele está o poder de Deus, ele é o próprio Deus. E eles ficam estupefatos: como é que pode? No nome dele os demônios se sujeitam. Ele expulsa o demônio de um, ele cura um leproso, ele cura um paralítico que é posto sobre um telhado. E a Bíblia diz que quando aquele homem é posto sobre o telhado diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vê a fé daqueles homens. Então a fé daqueles homens não estava num pingente, num crucifixo, ou então num nichozinho que eles carregavam, não. A fé está no coração, amado. Eles acreditavam que Jesus era poderoso para mudar a situação do amigo deles. Eles falaram: se eu colocar o meu amigo diante do Senhor, ele vai operar. E operou, amado. Porque tudo é possível ao que crer, diz a palavra. Aleluia. Tudo. Aí Jesus liberta um endemoniado, cura um leproso, cura um paralítico, e ele está andando, amado. E, amado, quando coisas espantosas vão acontecendo, repercute a fama. Coisa boa e coisa ruim, né? Assim, sai fofoca, o nego bota no status, sai no jornal, televisão, Facebook, Twitter, o Instagram, sai tudo. Mas coisas boas também se espalham. Então a fama de Jesus estava percorrendo. Então depois disso, saiu, Jesus, ele está andando, amém, amado? Da mesma maneira que ele estava andando lá, ele também está andando aqui. Pastor, como é que você afirma isso? Eu afirmo porque a palavra me garante que onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Ele está aqui. Ele saiu. Significa que ele está em movimento, querendo encontrar alguém com fé, aleluia, querendo encontrar alguém com expectativa, querendo encontrar alguém com o coração inflamado, oh glória, querendo alegrar o coração do mestre. Ele saiu, ele está aqui e ele viu, oh glória. Ele observa, Marcelo, ele sonda, e a Bíblia diz que ele passa e vê um publicano. Aí eu te pergunto, pergunta que se faz necessária. Jesus está aqui, ele saiu, ele está andando. Como Deus te vê? Como o Senhor te contempla? Talvez você está aqui bonitão, oh glória, está cheiroso, bonito, bem vestido, mas você está vendo a carapaça. Eu estou vendo a carapaça, eu não vejo teu coração. Mas Deus vê aqui a sua roupa, Deus vê o seu batom, o seu cabelo, o seu perfume, mas ele sonda também teu coração. A Bíblia diz que quando ele manda o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele vai falando: chama alguém dos filhos de Jessé, que o Senhor me mandou aqui para ungir o novo rei de Israel. Jessé se coça e fala: chama meus filhos. Aí vem todo mundo, um fortão, um bonitão. Aí Samuel olha e fala: certamente este é o novo rei de Israel. Deus grita no ouvido para ele e fala: Samuel, o homem vê o coração, o homem vê a face, mas eu vejo o coração. Deus não vê a aparência de ninguém. Deus não quer saber se tu é branco, se tu é preto, japonês, americano, brasileiro, espanhol. Ele vê o nosso coração. Aleluia. O nosso coração. Então ele saiu e viu. Ele observou. Deus é um Deus de detalhes. É um Deus que observa minuciosamente o nosso coração. Ele sonda, mano. Ele sonda, não tem como esconder. O salmista fala: para onde me fugirei do Espírito do Senhor? Se eu ficar na alva, ele também vê. Se eu for no céu, ele também lá. Se eu for nas profundezas, ele também lá. A luz e a treva, para ele é a mesma coisa, nada muda. Não adianta se esconder de Deus e falar: ele não vai me ver, ele vai ver. Estou fazendo escondido, ele não vai saber, ele vai saber. Ele vai saber. Vou pegar um dinheirinho lícito, ele não vai ver, ele vai saber. Ele vai ver. Ele sabe.
Deus é aquele que tudo vê. Provérbios 5:21 diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Apocalipse 1:14 vai falar que ele tem os olhos como chama de fogo. Aleluia. Olhos que perscrutam o mais profundo do nosso ser. A palavra fala nos livros antigos, na primeira aliança, em Juízes e Reis, vai sempre falar assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Repetidas vezes em Juízes fala assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas tem gente que também faz coisa boa aos olhos do Senhor, né? A palavra fala de um rei chamado Asa, 1 Reis 15, versículo 11: Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Então deixa eu te falar uma coisa, pega exemplo bom e repete. Se tem gente fazendo o que é correto diante de Deus, repete. Tem pastor roubando, eu não vou roubar. Tem pastor adulterando, eu não vou adulterar. Pega os pastores fiéis e segue os bons exemplos, amado. Aleluia. Asa seguiu. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não é todo mundo não, amado. Não é todo mundo não. Então os olhos do Senhor ele contempla. Hebreus 4:13 vai falar que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do qual havemos de tratar. Então haverá um dia em que teremos uma audiência com o Altíssimo. Porque Deus é aquele que tudo vê. Deus é aquele que te enxerga. Como somos vistos. Esse homem aqui, chamado Levi, ele era mal visto pela sociedade judaica. Porque ele era, como se fosse hoje, um fiscal da Receita Federal, o homem que recolhe os impostos. Irmão, tá cara as coisas, sim ou não? Nosso cafezinho, como eu costumo dizer, o chazinho de macaco. Eu chamo o café de chazinho de macaco, adoro um cafezinho. Tá ruim, mano. Essa semana eu fui no Opa ali, quando eu vi, pulei para trás, 42, eu falei, gente, tem demônio. Tem demônio. Falei, gente. Aí corri, fui aqui no supermercado. Tem que correr, mano. Tem que correr. Fui no supermercado, R$34,90. Falei, gente. Mas desceu alguma coisinha. Salvo do pão. Como somos vistos. Esse homem aqui era mal visto, mano. Porque ele estava pressionando, ele era um instrumento para ficar pressionando o povo a pagar os impostos. E os impostos cada vez mais pesados, mais severos. Ele era a ponta da lança, então ninguém gostava dele. Você se vendeu, Mateus. Você se vendeu, Levi. Você está contra o seu próprio povo. Você está extorquindo o povo. Nós estamos padecendo por sua conta. Você é um mal agradecido ao Deus de Israel. Aquele que fez maná descer do céu, deu codorna, fez água brotar da rocha, fez roupa crescer no corpo, sapato no pé. Você é um ingrato. O seu Deus agora é mamão, é dinheiro. O nosso Deus ainda é o Deus Jeová, o Deus de Israel. E a palavra dele diz: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Deixa eu te falar, Deus não vai deixar você perecer, ô glória. Aleluia. Ele também é conhecido como Deus da provisão. Já já o Cordeiro da provisão aparece. Ele viu um publicano. Era assim que ele era visto. A sua posição. Irmão, hoje em dia tem gente que se gaba de posição. Você, por exemplo, eu sempre falo, eu aprendi isso muito cedo. Eu não sou pastor, eu estou. Quem é Jesus? Aí você vai se apresentar a alguns irmãos. Oi, irmão, tudo bem? Ricardo. Alô, pastor fulano de tal, diácono fulano de tal, presbítero fulano de tal. O que você é? Policial federal, sei o quê, advogado, sei o quê. A função vem antes do nome, mudou. Deus não quer saber da nossa função, não. Deus quer saber quem nós somos, nosso RG, nossa identidade. E por isso que a Bíblia diz que na eternidade Ele vai nos dar um novo nome. Oh, glória. Ele vai dar um novo corpo e vai dar um novo nome. Aleluia, é Ele que vai dar. Não foi meu pai que é o Demir. É o Senhor que me dá o meu nome. Pode perceber nas escrituras, quando pessoas encontravam o Senhor, o que ele fazia? Mudava o nome. Porque o nome fala acerca do nosso caráter, de quem nós somos. Ele viu
um publicano chamado Levi, assentado, grava isso aqui, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Esse termo grego aqui, assentado, fala de confortável. Esse homem aqui era muito bem sucedido. Ele tinha uma boa casa. Vamos trazer para a gente? Ele tinha uma boa casa, ele tinha um bom carro, ele tinha condições de viajar de avião, ele tinha condições de passar as férias em Miami, nas Ilhas Maldivas, na Espanha, ele tinha condições de ir na França ver a Torre Eiffel, ele tinha condições de ir na Itália, conhecer os pontos turísticos da Itália, ver o Coliseu, ele tinha condições, ele era muito bem sucedido, então ele estava confortável na sua condição, mas a condição que ele estava também era uma condição de pecado. Tem gente assentada no pecado achando que está confortável, não está. Eu vim aqui para te dizer isso. Você está sentado no pecado achando que está confortável e não está. Você está sentado num lugar perigoso. Você acha que não, mas é. E o fato de Jesus sair e ver é porque ele sabe que onde você está é perigoso. Por isso que ele quer te chamar. E hoje o Deus atual é mamão. Estão se vendendo por causa do dinheiro. E a palavra do Senhor revela: acautelai-vos da avareza, porque não tem como servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar ao outro, há de amar a um e odiar ao outro. Não tem como servir a Deus e a riqueza. Ou você é de Deus ou você não é. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? A palavra do Senhor vai falar em Lucas 12 que tem um homem muito rico. Ele constrói celeiros grandiosos, ele está prosperando. Ah, mas eu não estou pregando contra a riqueza não. Você pode ser rico. Salomão era rico, Davi era rico. O problema é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro de ter. O problema é o dinheiro se tornar o seu Deus. Você pode ser rico, deve ser rico, lutar para ser rico até se você quiser. O problema é, você ama isso? Onde está o teu coração? E a Bíblia fala desse homem, Lucas 12, 15 em diante, e disse: acautelai-vos, Jesus disse, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma palavra dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens, e direi à minha alma: alma, o que tens depósito em muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouro, mas não é rico para com Deus. Deus chama de louco, de nércio, porque ele é rico na terra, mas é pobre no céu. A palavra do Senhor fala em Timóteo 6,7: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Caixão tem gaveta? Os egípcios achavam, né? Enterrava cheio de ouro, aquela coisa toda, depois ficava uma caveira até aqui. Aí lá os exploradores tiravam o ouro todinho. Caixão não tem gaveta não, meu amigo. Para você ver como é que Deus enxerga o dinheiro, que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, o chão dela é de ouro. Aquilo que os homens aqui se degladeiam para buscar e para ter, lá é pavimento. Lá Deus faz, amados irmãos, de asfalto. Lá nós vamos andar naquilo que os homens têm uma vida para ter. Para Deus não é nada. A Bíblia diz que dele é o ouro, dele é a prata, diz o Senhor. Glória a Deus. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem serem ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo. Essa versão, o original grego está dizendo alguém que pega uma própria lança e se atravessa. Transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Aí ele vai falar: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a paciência, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual foste chamado, e tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ele foi lá para pregar para Levi, como ele hoje está pregando para você aqui. E vamos ver o sermão de Jesus?
Vamos ver se Jesus tem costume de pregar igual a gente tem lá na nossa igreja. Às vezes 1h15, 1h20. O nego fica doido comigo quando eu falo, estou entrando na conclusão, ele já sabe logo. E mais 15, 20 minutos ele vai ficar falando. Vai, eu conheço meu pastor. Eu sei. Ele vai falar mais uns 15, 20 minutos. Ele falou, conclusão, vai acabar. Não vou acabar não. Mas as pregações de Jesus geralmente eram curtas. Ou falava quase nada. Sabe por quê? Jesus ensinou também. Ele fala assim, ó. Não, olha a palavra de Jesus, não sou eu não, é Jesus que disse. Não dei pérola aos porcos. A palavra, ela é como se fosse a pérola. Ele está falando, sabe o quê? A palavra não deve ser desperdiçada. Por isso o evangelho não é banana que se vende na feira. O evangelho é para quem quer. Porque o evangelho é precioso, é vida eterna. O evangelho é vida eterna, mano. Ele passa e olha a pregação de Jesus, amado. Versículo 27, a parte G do verso. E disse, segue-me. Segue-me. E ele não parou não, tá? Vou ver se Levi levanta a mão. Segue-me. Vem na frente, Levi. Segue-me. E continuou. Porque a palavra discípulo significa seguidor. Quem ouve a voz do Senhor segue. As minhas ovelhas, diz a palavra, ouvem a minha voz e segue-me. Se tem ovelha de Jesus hoje aqui, vai ouvir a voz do Senhor. Segue-me. 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 Ele veio nessa noite aqui, não é para você comer um cachorro quente, tomar um suco, um guaraná, não. Ele veio aqui para te chamar e falar, segue-me. Aleluia. Segue-me. 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 Devemos dar uma resposta adequada ao Senhor, amado. Damos respostas adequadas a coisas que não são adequadas. Mas quando o Senhor nos chama, devemos dar uma resposta adequada. Mateus, ainda Levi, ele sabia o que Jesus estava fazendo. E ele não precisava de nada, porque aos olhos humanos ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, era bem sucedido. Ladrão, mas era bem sucedido. Salafrário, mas era bem sucedido. E Jesus passa ali, tu vê que Jesus não faz acepção de pessoa não, amado. Pode ser o pior dos homens. Estuda a vida de Manassés, um monstro, um abominável. Jesus foi lá e salvou Manassés, preso no cárcere. Então pode ter gente que pode ter sido o maior facínora. E o crime tem que ser pago. Se for para ficar 30, tem que ficar 30, fechado. Mas se ele se arrepender, mano, ele é salvo. E não sou eu que vou condenar. E Levi lhe deu uma resposta adequada. Jesus disse, segue. Jesus falou. Jesus teve a ação. Agora vamos ver a reação. Versículo 28. E ele, deixando tudo. E ele, deixando tudo. O que ele deixou? Tudo. O que ele deixou? Tudo. Foi radical, sim ou não? Foi radical. Eu aprendi com o meu pastor. Pecado radical, atitude também radical. Jesus disse assim, Mateus 5, se teus olhos te faz pecar, passa colírio. Disse, pastor. Se tua mão te faz pecar, passa um creme Monange. Hã? Não, aquele, Carol, aquele de amêndoa, né? Cheirosão, gostoso. A mão fica macia, passa amêndoa na sua mão. Tua mão faz pecar, passa amêndoa. Creme de amêndoa. Não, Jesus falou, passa a faca e arranca fora. Porque é melhor te entrar no céu sem um olho e sem a mão do que teu corpo todo no inferno. Vou falar, hein? Eu sou pregador, não sou de meia palavra não, eu sou assim. Eu prefiro ir para o céu redondo do que descer para o inferno quadrado. Tem um negócio que diz que o negócio é redondo, mas vai descer quadrado. Redondo, desce redondo, vai descer quadrado. Vai descer quadrado.
Levi, quando ouviu essa pregação, irmão, quanto tempo leva para dizer isso aqui? Porque quem escreveu isso aqui, ó, e disse-lhe, foi Mateus, e o que Jesus falou foi só, segue-me. Acho que é uma fração de segundo. Segue-me. Mas imagina a entonação da voz de Jesus, para ecoar a ponto de Mateus ouvir, segue-me. E ele olhar e falar, é ele, é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me a águas tranquila, pela vereda da tua justiça, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele ouviu e seguiu, amado, ele deixando tudo. E o texto diz, levantou-se e seguiu. Lembra que eu falei que ele estava sentado? Ele estava confortável. Agora ele se levanta. Deus não fala com o caído, Deus fala com o caído para ele levantar. Mas se o caído não se levantar, ele continua, ele segue. Então ele diz, segue-me. O caído tem que levantar. Então Deus, ele quer segurar na mão daquele que está prostrado e falar, levanta, acabou, deu o teu tempo, vamos viver uma vida digna, de fé, de glória em glória, de vitória em vitória, segue-me. Glória a Deus. Renúncia é necessário. A Bíblia diz que Levi deixou tudo. Tudo o quê? Tudo aquilo que era pecado. Tudo aquilo que bloqueava entre ele e Deus. O que bloqueia? É o pecado. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor está encolhida para que possa salvar, nem os ouvidos agravados para que possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado bloqueia, mano. É uma parede que foi posta, foi levantada, e quem construiu fomos nós. Então nós devemos deixar. Então a renúncia é necessária. Algumas coisas têm que ser tiradas. Algumas coisas têm que ser removidas, seja no temperamento, seja no comportamento, seja em objetos, coisas ilícitas, tem que ser tirado para seguir Jesus. Lucas 14:33 diz, assim pois qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem que ter renúncia. O evangelho também tem não. Não é só não, mas também tem não. O não faz parte da doutrina. O não faz parte do ensinamento. E principalmente quando nós estamos na caminhada, no início da caminhada. Geralmente quando a criança está crescendo, qual é a palavra que a mãe mais fala? Não. Liz, não mexe aí. Liz, não vai para aí. Liz, vem cá. E ela também fala, não, não e não. Porque a gente é rebelde, a gente é teimoso. Deus está chamando toda hora e a gente está falando não. Está na hora de a gente dar uma resposta adequada, dar um sim para Deus. Sim, Senhor. Sim. A renúncia faz parte. Tito 2:11 em diante fala, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, especial, de boas obras. Deixando tudo, levantou-se e seguiu. Vou fazer a pergunta, você responde para você. O que você deixaria ou está disposto a deixar por Jesus? Tem coisas que tem que ser deixadas. Quando ele chama, vai ter coisas que ele vai falar para você, não vai ser eu, mas ele vai falar. Ele vai te orientar. Como que ele vai falar, pastor? Na palavra, está escrito. O que está escrito, está ali. A palavra fala que a gente não deve ir além daquilo que está escrito. Então, o que você deixaria por Jesus? Cigarro? Uma cervejinha? A cachaçinha? Whisky? O dinheiro ilícito? O que você deixaria? A amante? Ou o amante? O sexo ilícito, o jovem que é namorado, não tem compromisso no casamento, mas quer viver a vida sexual. O sexo é lícito, saudável e é de Deus, amado. Mas dentro do matrimônio. Fora dele, pecado, amigo. Casa. Assuma o compromisso. A mentira, o que você deixaria? A arrogância,
a prepotência, o que você deixaria para seguir a Jesus? As drogas, maconha, cocaína, loló, o que você deixaria, mano? O samba, o carnaval, o que você deixaria? Tá aqui alguém, mano. Tá aqui alguém. O que você deixaria? Mateus deixou tudo. Deixou tudo. E seguiu a Jesus. Ele deixou a riqueza material para ganhar a riqueza espiritual. Ele falou: quero deixar toda a riqueza da terra e eu quero toda a riqueza do céu. Tudo que é concernente a mim como herança, eu quero, Senhor. Eu quero. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões miram e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde nem os ladrões minam e roubam. Ei, junta tesouro no céu, deposita no céu. Lá não entra ladrão, lá não entra salafrário, lá está guardado. Ei, coloca todo o seu depósito na eternidade, amado. Lá você está rico. Lá você está rico. Eu entro na minha conclusão. Marcelo, por gentileza, me acompanha. Quando eu disse conclusão, eu vou falar quanto tempo, mais ou menos? Mas eu vou ser breve. Eu vou dar um desconto para vocês. Terminando. Lucas 5:29. E fez de Levi, depois que ele levantou, depois que ele seguiu, ele voltou para a família dele, voltou para a casa dele. Porque tem gente que às vezes está tão entregue ao cargo, à função, que vive mais a função do que a própria família. Abandona a família em detrimento da função. Por que Davi perdeu a sua família? Porque ele viveu mais o reino de fora do que o reino de dentro. Não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a casa. Quando ele voltou, Ziclag estava saqueada. Porque ele queria guerrear. Quero guerra, reinos. Quero fazer o reino de Israel crescer. Não, quem faz é Deus. A palavra diz que é Deus que dá o crescimento. Um planta, um rega, quem dá o crescimento é Deus. Aí Levi, quando levanta, a Bíblia diz que ele faz um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? A gente não é uma multidão, mas a gente é um bom grupo de pessoas. Por que Carol fez isso aqui? Porque ela é grata por aquilo que Jesus fez na vida dela. O banquete que ela quer oferecer não é um banquete físico, é um banquete espiritual para o Senhor. É oferecer um culto racional a Deus de gratidão por aquilo que o Senhor operou na vida dela e tem operado, por sustentar, por cuidar. E ele convidou pessoas. Sabe por que ele convidou pessoas? Irmão, porque aquele que recebe Jesus, ele é generoso. A Bíblia nos ensina que o Pai é nosso e o pão também é nosso. Quem recebe o pão do Senhor partilha, divide. Então o que ela fez aqui é partilhar com vocês, conosco, que somos convidados àquilo que Jesus entregou para ela. O pão é nosso, o Pai também é nosso. Então por isso que tinha uma multidão ali naquele lugar. E pessoas murmuravam dizendo: por que ele come com publicanos e pecadores? Espera aí, vamos lá. Os publicanos também eram transgressores. E pecadores já está explícito. Ora, e a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Se Jesus não fosse comer com os publicanos e pecadores, ele ia comer com quem? Ele ia comer sozinho. Aí você vê a misericórdia do Senhor, amado. Isso é a salvação, é a graça. A graça, nós não merecemos se assentar na mesa, mas Ele nos chama. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, para que o homem não se glorie. Nós não temos mérito algum a sentar à mesa com o Senhor, mas Ele, por misericórdia, pelo seu sangue vertido, oh glória, por Ele dizer: Tetelestai, está consumado. Hoje nós temos acesso à presença, a sentar à mesa, aleluia, a estar diante de Deus. E quando você
60 mesas, uns podem murmurar, por quê? Que ele come com essa pessoa, por que ele come com o Ricardo? Vou me colocar. Esse pagodeiro fajuto, esse samistazinho fajuto, que é esse malandrinho? Como é que ele come com o Ricardo? Como? Porque o sangue dele me purificou de todo o pecado. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, ele faz branco como a lã e como a neve. Ele tem poder de perdoar pecado nessa noite, aleluia. Não importa o grau, a profundidade, ele tem poder de perdoar pecado, amado. Glória a Deus. Glória. Pastor Jorge disse aqui: eis que estou à porta e bato, disse o Senhor. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele bate na porta do teu coração e clama: deixa eu entrar. Eu vou arrumar a tua vida, eu vou arrumar a tua história, eu vou endireitar as tuas veredas, aleluia. Eu vou transformar a sua noite sombria num dia de sol, aleluia. Eu vou transformar o seu lamento em baile, oh glória. Eu vou transformar todo o teu ser, você vai ser mudado. Não necessita, olha o que Jesus disse, não necessita de médicos que estão sãos. Quem aqui está se sentindo bem? Bem. Eu estou, graças a Deus, me sentindo bem. Fisicamente falando. Você vai no hospital se sentindo bem? Você vai chegar lá no médico lá. Fala, doutor, boa noite, tudo bem? Aí ele vai olhar, você sorrindo. Tudo bem. Eu vim aqui, doutor. Sim? Então, qual o seu problema? Não, nada não, estou tranquilo. Mas como assim, você está tranquilo? Você veio no médico, você está sentindo um problema? Não, estou tranquilo, doutor, só vim aqui te ver. Não, você não está bem, ou no mínimo você está maluco. Não, também não estou maluco não, doutor. Não, então só vem no médico e está doente. Então Jesus está falando o seguinte, olha só. Não necessita de médicos tão são, mas sim os enfermos. Agora eu vou te pegar. Você falou que está bem, fisicamente, espiritualmente. Eu disse não, está escrito, Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Pecado é a enfermidade, é a doença. E Jesus Cristo é a cura. Se você está enfermo no pecado, a cura hoje é apresentada a você. Aleluia. E Ele vai curar essa enfermidade. Ele vai te dar saúde espiritual. Oh, aleluia. Ele não vai chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento nessa noite, para a glória do seu próprio nome. Aleluia. A Bíblia diz que a festa nos céus, a alegria dos anjos diante de Deus nos céus, por um pecador que se arrepende. Jesus disse que vale mais uma alma do que o mundo todo. Por isso arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. O carcereiro disse: os presos saíram, as cadeias se abriram, Paulo e Silas estavam lá dentro. Olha como é que um servo de Deus é honesto, mas ele podia fugir como os demais. Mas o carcereiro, quando dá cabo da sua vida, Paulo falou: não faça tal coisa, estamos aqui. Ele: Paulo, eu vou ser morto, o imperador vai me matar, o que eu faço? Paulo: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus e será salvo tu e a tua descendência. Aleluia. Glória. Obrigado, Jesus. Atos 17:30 diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque há um dia de levantar um varão como juiz, que deu o nome de Jesus, e ele julgará a todos. Você pode oferecer esse banquete para Jesus hoje? O arrependimento. O publicano-chefe de Levi, que era Zaqueu, ele também ouviu falar de Jesus. Ele subiu na árvore querendo ver Jesus, mas foi Jesus que viu ele.
Amado, não é a gente que recebe Jesus, Jesus que nos recebe. Não é a gente que vai para ver Ele, é Ele que nos vê. Lembra? Eu comecei falando que Deus vê. Zaqueu sobe para ver, mas ele é visto. Aí quando ele sobe para ver, porque é obra, a gente quer fazer para Deus, né? Procissão, paga isso, aquilo, não sei o que, papapá. Desce, para com isso, para. Aí quando ele obedece, aí Jesus fala: ah, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que ele apressadamente, irmão, a oferta da salvação, às vezes não dá para falar assim, vou deixar para o culto de domingo. Às vezes não dá tempo. O dia é hoje, a hora é já, o momento é agora. Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Aí Jesus vai na casa de Zaqueu. Aí o coração do mudado: Senhor, se alguém eu defraudei, eu restituirei quadruplicadamente. Ele certamente sabia, mas só que foram tantas pessoas, ele está falando, se alguém. Ele ia se colocar na praça à disposição. Eu te dei volta, me deu, Zaqueu, eu vou te restituir 4 vezes mais. Eu te dei volta, me deu, Zaqueu, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu te dei volta, me deu, Zaqueu, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque aquele que muda, amado, ele quer reparar todo o dano que fez. Ainda que ele não consiga, mas ele quer ter um coração puro e sincero diante de Deus. A Bíblia diz que quando Zaqueu fala isso, Jesus diz assim: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, pois o Filho do Homem, glória, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se tinha alguém perdido aqui nessa casa, hoje ele foi achado e vai ser transformado, vai ser tocado, mudado, o nome vai ser transformado. Aleluia! E o verdadeiro banquete vai ser oferecido. Vai ser um coração quebrantado e contrito, a qual o Senhor não despreza. Não desperdice essa oportunidade. Dê uma resposta adequada. O chamado do Senhor. A pregação dele é curta, a minha se alongou mais. Acho que eu preguei com meia hora, 35 minutos talvez. Mas Jesus só disse: segue-me, segue-me, segue-me. Um dia esse Galileu soprou no meu ouvido e falou: segue-me. Ricardo, segue-me, segue-me. E de repente ele está falando para alguém, não sei, segue-me. Talvez alguém aqui dentro dessa casa, segue-me. Talvez algum vizinho ouvindo, segue-me, 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 segue-me. E ele vai mudar a tua vida. Amém, amado? Pastor Jorge, por favor, amado. Nós vamos fazer esse último louvor. Vou pedir ao pastor Jorge para orar também pela vida da Carol, junto da sua família. O pai da Carol também está aqui, servo de Deus, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. A Carol vai expressar o sentimento dela. E nós vamos fazer esse momento final para a glória do Senhor. Amém, amado? O pastor, por favor. Glória a Deus. Jesus está dizendo a cada um de nós nessa noite: segue-me. Ele está ali, só aguardando você abrir a porta do seu coração. E o detalhe é que essa chave para abrir não está na mão do Senhor, está na sua mão, está na minha mão. Porque Ele é manso, Ele é humilde de coração, Ele não arromba o coração de ninguém. Então somente bate. Aquele que é grato ao Senhor por todos os seus benefícios, Ele abre a porta do seu coração para que Jesus entre. Para que Jesus ele venha fazer morada dentro do seu coração. Porque Ele é o nosso pastor. Aquele que guia-nos pelas veredas tranquilas, como foi dito aqui pelo pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor da harpa cristã que eu já ouvi certa vez lá na consagração. Deixa eu lembrar
que às vezes muitos não têm seguido ao Senhor devido a não ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, a não compreender o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, porque foi por cada um de nós, irmãos. Quando os cravos estavam sendo cravados nas mãos de Jesus e nos seus pés, Ele lembrava de mim, Ele lembrava de você, de cada um de nós. Era para nós que Ele estava olhando naquele momento. Quando a lança foi transpassada do seu lado, era para cada um de nós que Ele estava olhando. Por isso a importância de nós ser grato ao Senhor, da gente verdadeiramente seguir a esse Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não esperar para, como foi dito, pelo próximo culto, não é hoje. Se hoje ouvir a tua tão doce voz, não endureça o vosso coração. O Senhor te chama hoje, não foi ontem, não será amanhã, é hoje que Ele te chama. E a oportunidade está aí para cada um de nós. A oportunidade está aqui para os irmãos, para cada um de nós, para que a gente venha se entregar a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor de número 5. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos juntos. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará.
É a cada dia sendo grato ao Senhor. Sendo grato por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Mas há uma preocupação nesses tempos de hoje com ter em ser alguma coisa, como o pastor bem falou aqui, com status. E com isso as pessoas se esquecem, muitas das vezes, de ser grato ao Senhor. E muitas das vezes elas não ouvem a voz do Senhor dizendo: segue-me. Tem um louvor aqui na harpa cristã. Não sei se Marcelo toca, se não toca, a gente vai dar um jeito aí. Ele vai dizer assim, ó. É 370 o número dele. Ele vai dizer: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ternura sem fim. Olha o que devemos ter. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Você imagina agora Levi, agora chamado Mateus, cantando esse louvor para o Senhor, sendo grato por tudo que o Senhor fez na sua vida. Porque, como foi dito, aquele homem era um homem que possuía muitos bens, um homem que possuía muitas riquezas, mas ele abandona tudo para seguir ao Senhor, para servir ao Senhor. E é isso que falta muitas das vezes em cada um de nós: abrir mão desse mundo para nós poder seguir a Cristo Jesus. E como o pastor disse aqui, não tem ninguém aqui dizendo que você não possa ter, que você não possa ser uma pessoa bem-sucedida. Pode, sim, você pode. Mas há algo muito maior que o Senhor Ele quer dar a cada um de nós, e de graça, que é a nossa salvação, que é a nossa libertação, sermos verdadeiramente livres. Não livres, tirar essas prisões que muitas das vezes nós estamos presos dentro dela, prisões que nós não conseguimos enxergar, ver, correntes que são colocadas em nossos pés que nós não vimos, mas estão ali. O Senhor está dizendo: segue-me, busque-me. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Carol, faz favor, chega até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha toda a liberdade, o microfone é seu. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, eu rendo graças ao Senhor, né, por mais um ano, por Ele estar sempre comigo ao meu lado. Meu aniversário foi, né, na semana passada, mas o Senhor, Ele separou esse dia. Glória a Deus. Para, junto com os irmãos, estar engrandecendo o nome dEle. E eu prometi ao Senhor que eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, né? Devido às circunstâncias, né, coisas que vêm acontecendo. Mas eu sou grata ao Senhor porque Ele tem me sustentado, Ebenezer, até aqui. O Senhor tem me sustentado e em tudo eu tenho visto as mãos dEle, o carinho dEle comigo. O Senhor nunca me deixou, né? Em tudo eu tenho visto as mãos dEle. Se não fosse por Ele, eu não estaria de pé. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, primeiramente.
depois a minha família, né, que sempre esteve ao meu lado, os irmãos da igreja, a Sara. Sou muito grata pela vida de todos os irmãos. E é isso. Eu acredito que eu não vou conseguir falar. Mas eu sou grata à vida de cada um que esteve aqui, se disponibilizaram para estar comigo, minha família. E é isso, meus irmãos. Muito obrigada por estar aqui ao meu lado, rendendo graças ao Senhor. Amém. Um aplauso ao Senhor, amém, amado? A palavra do Senhor diz que tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro. Então estenda a sua mão nessa hora, você que quer ser abençoado, para que você possa estar assim também, abençoando a irmã Carol. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda a sua mão, ore. Você aí também, onde você está, na sua cadeira aí, pela vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo e Deus justo, a Tua palavra diz, Pai, que muitas são as aflições dos justos, Senhor. Mas de todas elas, Pai, o Senhor os livra, Senhor. Pai, nesse momento, Pai, nós entregamos, Pai, a vida da Carol, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Sabemos, Pai, das lutas, das dificuldades, Pai, que se levantaram, Deus, em sua vida, Senhor. Mas como ela mesma diz, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E eu glorifico o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem sustentado, Deus, a Tua filha. Deus amado e santo, em nome de Jesus, no seu deitar, no seu levantar, ó Deus. Na sua entrada, na sua saída, Deus. Pai, continua guardando, Pai, a vida dela, continua abençoando, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que em tudo ela venha colocar o Senhor, Pai, em primeiro lugar, Senhor, porque é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Pai, como eu disse, se ela completa mais um ano de vida hoje, é porque o Senhor, Pai, está ao lado dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. As lutas vêm sim, Pai, as dificuldades elas acontecem, Senhor, mas maior é o Senhor, Pai, na sua vida, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que ela cada dia, Pai, venha ser grata, Pai, ao Senhor pelos seus benefícios, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, sobre a sua vida, até mesmo pelas dificuldades, ó Deus, que tem passado, Deus, mas de maneira nenhuma que ela venha abrir mão, Pai, da Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, porque é o Senhor, Pai, que sabe de todas as coisas, é o Senhor, Pai, que detém, Pai, os pensamentos, o Senhor conhece, Pai, a Tua serva, Deus, em nome de Jesus, Pai, então esteja com ela, Pai, por onde, Pai, ela estiver, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, Deus, ela possa estar junto, Pai, da Tua serva, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus Santo, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse ano de vida que a Tua filha completa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha tocar, Pai, na sua saúde, em todos os seus bens, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, por onde, Pai, ela estiver, Pai, a Tua boa mão, Pai, possa estar estendida, Pai, sobre a sua vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Livrando, Pai, das astutas e ciladas do diabo, Senhor, sobre a vida da Tua serva, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa cada dia, Pai, estar revestida sim, Pai, das Tuas armaduras, Senhor, para poder, ó Pai, suportar, ó Deus, os dias maus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E nós, como Igreja de Cristo, Pai, que temos o poder de abençoar, Pai, em nome de Jesus, dizemos em uma só voz: Irmã Carol, ser abençoada em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, Pai, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa ter encontrado, Pai, corações férteis nessa hora, Senhor, para que eles venham germinar, crescer cada dia mais, Pai, dentro, Pai, de cada um dos Teus filhos, a Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque sabemos, Pai, que somos necessitados, Deus, carentes, Pai, da Tua presença, da Tua unção, da Tua graça, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como as crianças, Pai, que estão ali na sala, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles, Pai, que estão ouvindo, Pai, o som desse microfone, ó Deus amado e santo,
que essa palavra possa ter chegado até os ouvidos de cada um também deles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, que possamos estar atentos, Pai, à Tua voz, Pai, quando o Senhor nos chama, vem e segue-me, Senhor, porque não há outro caminho pelo qual devemos seguir, Pai, a não ser o Senhor, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Despede o Teu povo, Pai, debaixo da Tua graça, Senhor. Livra, Pai, dos acidentes, do incidente, Pai, do homem perverso, da bala perdida, Senhor. Pai Santo, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva, Pai, guardados e protegidos, ó Pai, debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. Nos conceda, Pai, uma noite abençoada na Tua presença. Nos conceda pela manhã de amanhã, Senhor, um culto, Pai, abençoado, Deus, em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Abençoa, Pai, a igreja que está aqui em Magé, abençoa a igreja que está em Cabo Frio, em Vaz Lobo, Senhor, em Maria Helena, em Nova Iguaçu, Senhor, em todos os cantos espalhados sobre a face da terra, Deus. Abençoa, Pai, os Teus filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, Pai. Grato ao Senhor por mais esse culto em ação de graça ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre cada um de nós. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo espalhado sobre a face da terra. Se você é um desses, diga amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor assim nos abençoe. Uma noite abençoada a todos. E o parabéns. E o parabéns, isso. Vamos lá. Vamos cantar o parabéns. Vamos lá. Parabéns pra você. Vamos lá. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Cante assim, canta como que é? Eu não sei, Marina que canta esse negócio aí, cadê ela? Marina que canta. Porque Deus assim fez, todos nós desejamos que ela seja feliz. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Meus irmãos, não vão embora não, tem um banquete, Ai, nós que recebemos um banquete agora. espiritual, Tem agora dificuldade vamos agora. comer um pouquinho. Vamos não lá. vão embora, né? Obrigada. Amém. Deus abençoe. Ei, Mael. Ô, Mael. Gente. Pra ela, hein, mano. Pra ela. Não faz isso. Já vai dar?